Agora, os convidamos a se juntar a nós para a parte 3 do nosso programa de 4 partes. Oberon Silva, retornando ao nosso eu divino por meio do respiratorianismo, Entre Mestre e Discípulos. Numa dieta de 2.000 calorias, mais ou menos, a gente gasta em torno de 1.400 para metabolizar o alimento. Então é contraditório comer quase. Albert Einstein falou, tudo é energia, então tá claríssimo que nós somos um, né? E a diferença entre as coisas e as pessoas são as diferentes frequências de energia que moldam os elementos materiais. Mas no princípio básico, se a gente traz a comida para dentro da nossa boca, a gente está trazendo a mesma energia que nós somos, né? Então, a gente poderia trazer a mesma energia, que é uma só, através da respiração, ou através do estado de consciência. Oberon tem vivido sem comida por 9 anos. Crescendo em uma família que respeita a vida, em que todos os membros aderem a este princípio por meio de seu estilo de vida dietético à base vegetal. Oberon era um receptivo desde muito cedo aos valores mais exaltados da vida humana. Após testemunhar a incrível transformação de sua mãe, quando ela fez a transição à dieta livre de alimentos, Oberon também decidiu viver de prana. De fato, toda a família, com exceção da filha mais nova, passou pelo processo de 21 dias. Olha, 6 meses antes do meu processo, eu assisti de perto o processo da minha mãe. E eu não tinha dúvida nenhuma de que aquilo era possível e aquilo era para mim também. Então, medos, qualquer tipo, tudo se tornou tão fluido, tudo indicava e empurrava para isso, que foi só não resistir. Tudo aconteceu. Parecia que Deus realmente estava colocando a gente nessa. Bem desse jeito. A partir de suas experiências pessoais, Oberon chegou à conclusão de que o corpo humano possui habilidades inimagináveis que estão só esperando serem utilizadas. O corpo humano é engenhosamente divino dentro dessa arte divina de compor a matéria. Nós somos uma inteligência. Claro que por toda essa questão de vibração, de densidade, de percepção limitada, a gente teve que acessar um mecanismo de sobrevivência, que é o mecanismo que rege, né, o reino animal. A fome, comer, dormir. Então, tudo isso é natural, não é ruim, né? Mas a gente pode despertar para algo mais sutil, mais consciente. E aí, a partir dessa consciência, dessa tomada de consciência, que vai trazer uma vibração mais elevada, vai estar resgatando a inteligência divina, a inteligência ilimitada, e ela opera, assim como ela multiplica as células, ela cria esses elementos, né, do nosso organismo. Viver de prana é uma realidade que a humanidade deveria reconhecer. É uma parte natural da vida que nos auxilia a realizar Deus. Às vezes as pessoas querem uma explicação científica, né? Eu sei que há como explicar, né? A gente tem um livro do Michael Wenner, que é Life from Light, que fala, na visão de um médico, essa possibilidade. E agora recebi há pouco uma matéria de um doutor mexicano, um cientista mexicano, que fala sobre a fotossíntese humana. O próprio Ira Hatamanek fala do processo do despertar
da pineal, liberando melatonina através da luz, né, que entra pelos nossos olhos. São explicações. Mas assim, tenta explicar o amor cientificamente. Quando você conseguir explicar o amor cientificamente, vai ser muito fácil explicar viver de luz cientificamente. Que Deus é isso. Isso. Eu, você e tudo. E não tem diferença. Não há separação em nada. Tudo está orquestrado dentro da perfeição. Essa consciência oniabrangente tem todo um plano que se desenvolve. Então, eu às vezes me permito me sentir um ser menor, embora eu saiba que eu sou essa consciência. A humanidade, ela com certeza está aqui como uma escola, né, em evolução. Então as pessoas falam, mas desde tal era a gente é assim, por exemplo, com o fator comer. Por que vocês estão inventando essa de não comer? A gente tem dente, a gente tem aparelho digestivo, mas por que não evoluir? Né? A gente sabe que o nosso organismo é totalmente adaptável, versátil, e a gente já sofreu mutações, né, ao longo da nossa evolução. Então essa talvez seja uma nova etapa, né, para alguns a princípio. Então eu percebo que dentro dessa grande escola que é a vida, e que nós nesse momento vivemos o ser humano nesse estágio do nosso aprendizado e da nossa evolução, a gente vem se reconhecer Deus, né? E para alguns é um processo doloroso e lento que envolve inclusive muitas vidas. Para outros é um reconhecimento. Talvez Deus brilhe mais forte dentro de alguns por um merecimento e encurte o caminho dessas pessoas. Para outros, de repente, a pessoa precisa de mais aprendizado. Para Oberon, viver de luz torna-se uma jornada interior para redescobrir seu verdadeiro eu. E ao cultivar-se por meio da meditação, Oberon entra no reino do divino. Antes de fazer o processo, a minha vida era muito voltada ao esporte, à prática física, o trabalho braçal no sítio, né, com foice, com enxada, fazendo horta, plantando árvores. E fiz o processo, resquícios dessa vida se repetiram, né? O meu entusiasmo com o esporte e aquela possibilidade que o corpo me dava, né, de estar atendendo a esses estímulos todos. Aí então percebi que eu estava colocando energia muito para fora e que eu poderia canalizar essa energia para o meu desenvolvimento, né, espiritual. Então encontrei o yoga. E aí a minha vida ficou entre o campo, né, e as práticas físicas com o Hatha Yoga, né, e o Karma Yoga.
E aí então, depois disso, eu tive uma experiência que foi uma viagem de 9 meses, com pouquíssimo dinheiro, bem entregue à providência divina, de estar vivendo os milagres mesmo acontecendo. E foram 13 países da Europa, o caminho de Santiago percorrido em silêncio, 800 quilômetros sem comer, em 19 dias, mas sem comer foram 18 dias. Teve um dia que não deu para escapar, não por uma necessidade física, mas por uma questão social ali, uma circunstância que me prendeu a isso. Foi tudo maravilhoso. O corpo é perfeito, né? Ele entende quando a situação é, e ele dá um jeito na comida, embora ele sinta o peso, né, de novo, de estar entrando naquele mecanismo de digerir, quebrar e tal. Ele resolve. E aí, decorrente dessa viagem, que terminou na Índia, 2 meses de Índia, junto ao meu irmão, eu volto para o Brasil e escrevi um livro, né, o Viajando na Luz, que relata essa experiência de estar peregrinando, de entrega à providência divina, sem nenhum tipo de medo ou receio de que eu estaria ficando na mão. E as coisas fluem, é só confiar, é só entregar. E aí eu escrevi então o livro e comecei a, junto a ele, estar trabalhando essa questão de levar essa percepção de que viver de luz não é não comer, é viver da luz divina, que é possível inclusive comendo viver dessa luz divina. E claro também falar, é possível a gente acessar possibilidades muito além do não comer, e talvez muito mais absurdas para a compreensão humana, como a desmaterialização do corpo e a rematerialização do corpo ao bel prazer, né? E aí não comer fica uma coisa pequenininha. E aí, junto com essas palestras sobre consciência prânica, eu levo também o livro, né, que agora tá em inglês também. O que ocorre durante o processo de transição de 21 dias para se livrar da comida? 3 semanas dividido em corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Limpeza em todas essas extensões do nosso ser, equilíbrio entre elas e mudança de um padrão de crenças. Naturalmente acontece um processo mais ou menos assim, do 4º até o 7º dia, de você estar sendo alimentado através da energia sutil e o corpo não entender muito como é que é esse mecanismo, e aí você, em função de você não estar perdendo energia com a digestão, você fica com mais energia. E aí você perde o sono. Então é bem comum que do 4º ao 7º dia as pessoas não durmam. Mas a partir do momento que entra o suco, porque é 1 semana sem absolutamente nada, e as 2 últimas semanas tomando sucos. Aí no momento que entra o suco, de novo, e aí você tem mais tempo de sono. Mas a gente não trabalha nem o não comer. A gente trabalha esse mergulho interno, a percepção de si mesmo, a percepção de como são os mecanismos do ego, e a partir disso a desconstrução dos sistemas de crença limitantes.